Patrão maledito. Ei, Laia, vamos lá. Patrão maledito. Maledito, para não passar em branco, sem um maleditão. E esse é o último relato da noite, a gente vai dar os últimos beijinhos depois e fazer o sorteio, tá? Patrão maledito. Oi, Ana, eu sou a fulana, tenho 29 anos e sou super fã do canal. Todos os nomes estão trocados. Obrigada. Comecei a trabalhar no fast food e no mesmo dia que eu começou a Carla. Como éramos novatas, logo nos aproximamos e nos tornamos amigas. Quem nos contratou foi o Manuel. Ele era subgerente e o nosso patrão mesmo estava viajando e só voltou umas 2 semanas depois que tínhamos começado a trabalhar. Quando o Manuel disse para Quando o Manuel disse para todos os funcionários deixarem a loja impecável e limpar tudo, pois o maledito ia voltar de viagem. Ah, então o patrão era o maledito. Pois o maledito ia voltar de viagem. E começaram as conversas de que ele era feiticeiro e ia atrás de bruxaria pesada para conseguir tudo o que queria. Eu achei estranha a conversa e já fiquei com medo, imaginando o pior dele. A Carla também ficou nervosa para conhecê-lo. Bom, estávamos ajudando a limpar a loja toda e o Manuel chamou eu e Carla e disse para sentarmos na sala de reuniões e esperarmos lá, pois o maledito queria nos conhecer. Fomos, ele chegou, se apresentou muito educado, de roupa social, terno, gravata, muito bem arrumado. Eu não sei quantos anos ele tinha, mas devia ser no máximo uns 45 anos. Disse que estava feliz em nos contratar e que se trabalhássemos bem, teríamos oportunidade de subir de cargo e passarmos a ser treinadoras. Depois da conversa, voltamos ao trabalho. As fofoquinhas de que ele era feiticeiro continuavam. Alguns funcionários falavam que ele só estava no cargo de gerente superior pois tinha feito feitiço. Disseram que ele foi um péssimo funcionário e tinha o currículo sujo, e quando foi nomeado gerente, ninguém acreditou. Bom, os boatos continuaram e o maledito passou a ir na loja com frequência. Foi aí que começaram os problemas. A Clara é muito bonita e chama muito atenção por sua beleza. Os rapazes do trabalho a respeitavam, pois ela era noiva, mas ela sempre atraía realmente muitos olhares de admiração, sem contar que, além de bonita, ela é um amor de pessoa. Tanto eu quanto ela éramos mais na nossa, sabe? Almoçávamos juntas, sentávamos para conversar por horas. Numa folga nossa, decidimos ir no cinema e depois comer. E ela comentou comigo que estava se sentindo constrangida. Disse que o Manuel pediu para ela limpar a sala da gerência e o maledito estava lá. E ele deu em cima dela na cara dura. Ela, sem graça, disse para ele que ela era noiva e estava prestes a se casar. E o maledito nojento disse que não se importava e riu na cara dela. Ela me contou isso muito nervosa e constrangida, sabe? Pois depois disso, por várias vezes, ele começou a falar cantadas para ela em voz alta e na frente dos outros. Polícia nele! Deixando ela envergonhada. Ela ficou sem graça de chamar a atenção dele e não falou nada. Falei para ela que não tinha problema ela falar que não estava gostando daquilo. Não tinha porquê dela ficar sem graça de chamar a atenção. Ela já tinha dito que era noiva. Ele tinha que se mancar. Falei que se ele fizesse isso de novo, era para ela chamar a atenção dele sim. Bom, na semana seguinte, nossa folga caiu em dias separados. Eu folguei e ela foi trabalhar. No fim do dia, ela me ligou, dizendo que o maledito chamou ela para conversar na gerência sozinha com ele e ofereceu subir ela de cargo se ela tivesse um caso com ele. Ah, bonitão, mas tinha que filmar e gravar essas conversas, sabe? Ó, fiquem espertos para provar depois. Ofereceu aumentar o salário dela em 60% e ia providenciar o uniforme novo já, se ela aceitasse.
Ela disse que ficou muito nervosa com ele e disse que ia contar para o noivo dela a atitude do maledito e que o noivo dela era nervoso e com certeza ia quebrar ele inteiro. Ela disse que ela não era qualquer uma, não, e que queria sair do trabalho. Assustado, ele pediu desculpas, que ele só queria tentar, pois tinha se apaixonado pela beleza dela, mas respeitava se ela não aceitasse, e que o assunto ia morrer ali. Para ela não pedir a conta, que ele nem conversaria mais com ela e que ela podia ficar tranquila, que se alguém tivesse que passar algum recado importante, ia ser o Manuel que ia avisar ela. Ele implorou para ela não contar para o noivo, pois aquilo ia dar problema para ele e ele ia parar de ficar atrás dela. Não acreditei quando a Carla me contou. Ela chorou no celular, com medo de voltar a trabalhar. Eu disse que se ela quisesse, ela podia denunciá-lo, exatamente, pois isso é um tipo de assédio, com certeza. Ainda mais depois que o pessoal no serviço viu ele cantando elas outras vezes. Ela não quis denunciar, nem contar para o noivo dela, pois tinha medo de dar uma confusão muito grande. Disse que ia ver como seria o dia seguinte, dependendo, apenas ia pedir as contas, mas ela estava triste, pois esse dinheiro ia ajudar no casamento. Então ela ficou bem confusa. Falei que se ele mexesse com ela de novo, era para me contar, que eu ia falar para ele parar. E não ia ficar bom para ele a situação não, pois eu sou bem na minha, boazinha, mas não mexe com inocente não, que eu rodo a baiana. Ela disse que me contaria. Ok. Os meses correram bem, o maledito, como tinha dito, nunca mais se aproximou da Carla, ele nem a cumprimentava mais. Eles chegaram a ficar sozinhos algumas vezes e ele nunca mais a desrespeitou. Quando precisava falar alguma coisa para ela, referente a salário, documento, era o Manuel que fazia. Quando algum funcionário fazia aniversário, a mãe do Manuel, que era confeiteira, fazia um bolo para comemorar. Aí chegávamos mais cedo e antes de abrir a loja, o gerente deixava a gente montar lanches e pegar refrigerante do fast food e cantávamos parabéns. A maioria levava alguma lembrancinha e tal. E já fazia uns 4 meses que tínhamos começado a trabalhar lá, então nos aproximamos ainda mais do pessoal. Todos nos tornamos amigos. No dia do aniversário da Carla, chegamos mais cedo e pedimos para ela esperar um pouquinho antes de entrar e ficar numa outra sala, pois estávamos terminando de arrumar a mesa. Uma mesa ficou o bolo e os lanches e as bebidas e na outra mesa os presentes. Ela entrou, cantamos parabéns e comemos e o pessoal entregou os presentes e na mesa ainda ficaram 2 pacotes de presentes. Na hora olhamos e o Manuel disse que os 2 eram do maledito, que ele pediu para entregar, pois ele não ia poder participar da comemoração. A Carla abriu e era um kit de uma marca famosa. Vinha o creme, o sabonete e o perfume. E o outro era um óculos de sol também de uma marca famosa e muito caro. Ela abriu os outros presentes, agradeceu a todos e fomos trabalhar. Ela comentou comigo que ia usar os presentes do maledito, mas que tinha medo que isso fosse um pretexto para ele se reaproximar. Ficou desconfiada, mas decidiu usar. No dia que ela usou as coisas do kit, o perfume, o creme e o sabonete, e foi se encontrar com o noivo dela, ela notou que o noivo estava estranho. Ele não quis beijá-la, nem conversou direito com ela. Disse que não estava bem e ia levar ela para casa dela, pois ele queria descansar. Ele a deixou em casa e mais tarde terminou com ela pelo WhatsApp, pois disse que não gostava mais dela e que o noivado tinha caído na rotina. Ela, desesperada, sem entender nada, pois estavam de casamento marcado. Tentou conversar com ele, mas ele bloqueou ela em tudo. Ela foi na casa dele e ele não a recebeu. Foi um choque para ela e para a família, pois eles estavam super bem. Nisso, a sogra dela, achando também muito estranho, perguntou o que tinha acontecido.
E ela conversou com a sogra dizendo que não sabia. O noivo dela tinha uma tia, que é vidente e faz a leitura de cartas. A sogra da Carla a levou lá para ver se o noivo dela tinha outra, pois ele se negava a falar com ela de todas as maneiras e não contava nada para a família também. A única justificativa dele, para ele, né, é que ele tinha enjoado, pois caiu. A única justificativa dele para o término do noivado é que ele tinha enjoado, pois caiu na rotina. Só isso. Sendo que eles estavam construindo um apartamento já para morarem juntos. A Carla falou que chegou na vidente e a hora que a Carla sentou na cadeira, não disse nada. A vidente começou a falar tudo. Falou e acertou tudo da vida dela, inclusive do maledito que a constrangeu aqueles dias. A vidente disse que a separação foi por conta de uma magia negra que o maledito fez nos presentes. No kit foi feito um feitiço para o noivo dela sentir nojo dela e não querer mais ficar com ela, para separá-los. E nos óculos o feitiço foi para Carla, para ela ver o maledito em todos os cantos, sonhar com ele, desejá-lo e ficar com ele. A Carla, extremamente preocupada, foi orientada a ir no centro que a vidente ia, para desfazer tudo. A vidente disse que o noivo dela com certeza ia voltar depois que desfizesse o feitiço, pois iam sim se casar. E o maledito perderia o cargo, pois iam descobrir algo dele muito sério, que todos iam saber. Depois do susto, ela me contou que estava com muito medo de tudo isso. Eu fiquei sem reação, sem saber o que falar. Foi muita maldade do nojento do maledito fazer isso. A Carla foi no lugar que foi orientado a ela. Foi por alguns dias, mas conseguiram desfazer a magia e disseram para ela que foi forte o que ele fez, que ela tem uma proteção grande, porque o que ele queria era vê-la nos braços dele. O noivo dela voltou a procurá-la, confuso, desorientado, mas eles reataram. A Carla não quis contar nada para ele, pois tinha medo dele acabar com o maledito. Voltaram o noivado e o casamento estava de pé. Claro que ela jogou fora aqueles presentes, mas estava com medo de voltar para o trabalho dela. E eu também fiquei com medo. Eu fiquei pensando, gente, será que ele colocava macumba em todo mundo lá na loja? Às vezes ele chegava com salgados de festa, sabe? Coisas pra gente comer, deixava pegar sorvete à vontade. Eu fiquei imaginando se ele jogava algum feitiço ou fazia alguma magia dentro da loja para os outros funcionários. Lembra do relato da patroa Maledite lá, que fazia os negócios na água? Pra galera beber, ficar doente, sei lá. Bom, ficamos com medo dos pontinhos, a Maledite e os 3 pontinhos. Ficamos com medo e entendemos o porquê que o pessoal falava que ele era feiticeiro, pois até tínhamos esquecido desse detalhe que falavam quando a gente entrou. O maledito foi na loja mais alguns dias, mas algo o preocupava. Ele ia rapidamente, mas logo saía. Todos notaram a preocupação dele. E em menos de um mês que foi desfeita a magia e que a Carla tinha ido na vidente, descobriram que ele engravidou uma funcionária da loja, da outra loja, que também era noiva. Foi a maior confusão para ele e, claro, mandaram ele embora. Quem ficou no lugar dele foi o Manuel. E no lugar do Manuel subiram um funcionário lá de cargo. Depois disso, ele acabou indo trabalhar numa outra loja lá de vendedor. O marido da moça que ele teve o caso largou da moça e ela dependia dele e da pensão. O negócio ficou feio para ele. A moça só ficava com a pensão dele, eles não ficaram juntos. Eu não sei dele mais. Até quando eu trabalhava na loja, eu tinha notícias de que ele estava ganhando muito mal nesse novo emprego e que a moça cobrava muito dinheiro dele. Ele, que só andava de carrão e morava em condomínio caro, passou a andar de ônibus e foi morar num bairro bem simples aqui da cidade. Depois disso, não tive mais notícias dele. A Carla se casou sim e a festa foi linda. Ela me chamou para ser madrinha dela e somos amigas até hoje.
Saí do fast food em 2016. Apesar de tudo isso, trabalhei lá por 4 anos. Foi muito boa a experiência depois que o maledito saiu. É esse o relato, Ana, grata por ler. Amo esse canal maravilhoso, admiro muito seu esforço e do Matheus por manterem o canal sempre ativo. Beijos, fiquem com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada. Olha lá, tomou. Foi fazer coisa errada, bonitão. Tomou, né? Olha, ainda bem, olha só, ainda bem que a moça foi logo ver o que estava acontecendo, porque se não visse logo, o negócio ia se estendendo, e a gente sabe que isso vai virando uma bola de neve e estragando a vida de várias pessoas, às vezes não só daquela que está sendo magiada, né, mas das pessoas ao redor. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.